Seja bem-vindo ao nosso curso Teologia para Todos. Hoje iniciaremos a aula de Teonomia, ou a Lei de Deus. Nessa primeira aula, nós faremos uma introdução ao assunto sobre teonomia. Esse vídeo corresponde às unidades 1 e 2 de nossa apostila. Hoje, o que temos mais de confuso é, além da questão ética geral, os valores sendo mudados, a família sendo atacada de forma radicalmente, nós temos também no meio cristão a questão de o que é válido. Muitos de fora que não têm a fé cristã querem impor o que de fato deve ser cristão. Qual a definição de amor? Qual deve ser a atitude dos cristãos imitando Cristo diante dessas questões? E muitas das vezes um silêncio e uma conivência com o pecado se é exigido do cristão. Mas o termo somente as Escrituras, só a Escritura, ele entende, como já vimos em outras matérias, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, toda a Bíblia é a Escritura de Deus, toda a Bíblia é útil para ensino, correção. E por isso, nós precisamos entender que toda ela tem a sua função e o seu propósito. Vamos definir alguns termos. Em primeiro lugar, o que é teonomia? Como eu já disse no começo, teos significa Deus e nomos significa lei. Portanto, vai ser a matéria que aborda sobre a lei de Deus. Embora esse nome possa soar estranho, ainda a lei do Senhor, termos como lei do Senhor, a lei de Deus, são muito corriqueiros na Bíblia e no nosso até dialeto de cristãos. Portanto, a teonomia ela vai falar sobre como a lei de Deus ela define a nossa ética, e ética é a segunda palavra que definiremos. Como já vimos na introdução à filosofia cristã, ética e moral são diferentes, embora sejam usadas como sinônimos muitas vezes, de forma errônea. Ética diz respeito a uma lei fixa dada por Deus de como devemos agir, um imperativo, faça isso, não faça aquilo. E moral refere-se a como agimos, o consenso comum daquilo que é certo e errado. A lei de Deus, a ética de Deus, ela não pode se submeter à moral comum. Pelo contrário, a moral comum deve se submeter à ética divina. A ética, de forma estritamente, na questão mais estrita, a ética cristã, ela visa responder pelo menos 3 questões que é, primeiro, qual é o motivo da ação humana? Qual é o padrão da ação humana? E qual é o fim ou propósito da ação humana? Portanto, a ética está preocupada com um sistema de moralidade, um sistema, um código de conduta e um código legal. Portanto, a teonomia responde a isso, mostrando que a ética cristã está baseada na lei de Deus, a qual é revelada desde Gênesis até Apocalipse, sem privar-se de nenhum livro, de nenhum escrito divino. Toda a Escritura é a referência da lei de Deus para nós. Ela é útil, ela está em vigor. Então vamos falar um pouco a respeito agora sobre a origem e revelação de Deus. Deus revela desde o princípio o seu desejo, as suas leis pautadas no seu caráter, de como os seres humanos devem se portar, como os seres humanos devem agir, e tendo como finalidade última, como a glória de Deus
deve ser o fim de todas as coisas. A pergunta 93 do Catecismo Menor de Westminster diz: qual é a lei moral? E responde da seguinte maneira: a lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem. Portanto, assim como a lei de Deus ela está baseada nos atributos e no caráter de Deus, Deus quer que nos conformemos à sua imagem, que nos conformemos aos seus atributos. Portanto, a lei de Deus ela é santa, ela é justa e ela é eterna, porque ela serve com o propósito da nossa santificação. Em Levíticos 11, 44, após a morte dos filhos de Arão por terem oferecido fogo estranho, Moisés vai transmitir a mensagem de Deus que diz o seguinte: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, a lei de Deus, ela, além de retratar a santidade de Deus e fazer com que reflitamos a santidade de Deus, ela tem um alcance universal, ela é válida para todas as pessoas, ainda que muitos não conheçam e muitos não cumpram, ela é a lei válida e ela é uma lei imutável, ela não pode mudar com os tempos. Dois exemplos para explicar: um sobre a universalidade da lei de Deus, e um sobre a imutabilidade. Imagine que você está dirigindo e passa o seu limite de velocidade e um policial te para e ele está fazendo a multa e o seu argumento é que você não tinha ciência de tal lei. Por você não conhecer a lei, isso não significa que você deixará de receber essa multa, porque a lei ainda existe e exige obediência universal, até daqueles que não ouviram falar dela. E ela é imutável, mesmo quando você ouve conversas do tipo: os tempos mudaram, os tempos são diferentes, portanto, a Bíblia não deve ser levada tão a sério quanto foi há tempos atrás. Pelo contrário, mais do que nunca ela é atual, ela lida com questões que estão sendo debatidas. Por quê? Porque Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Rei sobre todas as nações e a sua lei deve reger todo o seu reino, que é todo o universo. Portanto, como o famoso Abraham Kuyper diz, não há uma fagulha, uma centelha, um pozinho que está fora da soberania de Deus. Se houvesse uma mínima molécula que estivesse fora do controle de Deus, essa molécula seria, propriamente dito, Deus. E Deus tem controle de todas as coisas. Na Bíblia, nós encontramos resumidamente nos 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos, ou as 10 palavras, que Deus dá a Moisés no monte. Nós temos o resumo da vontade de Deus para o ser humano, ainda que ela não seja exaustiva, esses 10 mandamentos não sejam exaustivos, e eles não se apliquem a todas as circunstâncias, eles não se dão ao trabalho de demonstrar a aplicabilidade em cada circunstância. Nós vemos isso sendo feito parcialmente nos outros livros, como Levítico, Deuteronômio, no Pentateuco de forma geral. Mas o Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte sobre os 10 mandamentos. A lei moral acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em 2 tábuas de pedra e estão registrados no capítulo 20 de Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Então,
os 10 mandamentos vão resumir qual é a vontade de Deus para o homem, e Cristo vai resumi-los ainda mais, dizendo que a lei se resume entre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, a lei de Deus, o Antigo Testamento é conhecido como Torá, porque se refere diretamente à lei dada por Deus a Moisés e como ela vem sendo trabalhada pelos profetas. Nós vemos que o Antigo Testamento ele gira em torno praticamente do Pentateuco. Os profetas eles usam a lei mosaica para dar promessas e exortar os povos. Os salmistas e os livros poéticos eles giram também em torno da lei de Deus. Tudo está atrelado à lei dada por Deus, os livros escritos por Moisés. Então, Torá significa basicamente a lei de Deus, o direcionamento, os fundamentos de Deus para a vida dos seus fiéis. Deus dá uma instrução na sua palavra, no seu livro, porque ele entra num pacto com com um povo separado. Ele escolhe um povo para entrar em pacto, e nesse pacto, nessa aliança, nós vemos que a lei de Deus são as instruções ao povo do pacto. Consequentemente, Deus ele não deixa de ter um povo no Novo Testamento, e por isso o Novo Testamento está em unidade com o Antigo Testamento. A Bíblia ela tem uma unidade dentro de si. Embora sejam 66 livros, ela tem uma unidade. E o Novo não contradiz o Antigo. O Antigo não limita o Novo, mas ambos se complementam, se completam e mostram a vontade de Deus revelada através dos profetas e do próprio Cristo sendo a máxima revelação de Deus. Na Confissão Belga é feita a seguinte declaração sobre as Escrituras. Cremos que esta Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus descreveu por extenso toda a maneira de servi-lo. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou um anjo vindo do céu, conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas 1:8, ensinarem uma outra doutrina, senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela, como Deuteronômio 12:32 e Apocalipse 22:18 e 19 dizem. Assim se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e em todos os sentidos completa. Portanto, a lei de Deus ainda está em vigor para nos guiar em nossa ética pessoal, na nossa ética familiar, na nossa ética eclesiástica e na nossa ética social. Deuteronômio 6 é uma das passagens famosas em que Deus ordena aos pais educarem os filhos na lei do Senhor constantemente, seja ao levantar, seja ao deitar, no que estiverem fazendo, que a lei de Deus seja ministrada ao coração da próxima geração, para que eles, sendo discipulados pelas autoridades estabelecidas por Deus, que são os pais, a próxima geração tema a Deus e obedeça. A lei de Deus ela é importante porque não podemos estar soltos no nosso próprio achismo. Não podemos seguir apenas o que cremos ser certo. Não podemos, principalmente nesses dias de combate ideológico, em que as bases cristãs da sociedade têm sido minadas, não podemos nos dar ao luxo
de acharmos alguma coisa, mas devemos seguir aquilo que a palavra de Deus diz, porque ela é perfeita, universal e imutável. Bom, fizemos essa introdução básica para que possamos dar continuidade nas próximas aulas sobre essa matéria, que é de extrema importância para nós cristãos, entendermos a vontade de Deus e como a lei de Deus está relacionada. Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de teonomia, aqui no curso do Teologia para Todos. Nessa aula, que corresponde à unidade 3 e 4, falaremos um pouco a respeito da teonomia versus autonomia e sobre a teonomia versus a lei natural. Primeiramente, vamos falar sobre teonomia versus autonomia. Se de fato teonomia significa lei de Deus, autonomia seria o seu antônimo, o contrário de teonomia, que é a lei própria, a lei estabelecida pelo próprio eu. O termo autonomia nasceu na época do Iluminismo, quando eles enfatizaram uma liberdade à parte de Deus, uma liberdade do próprio Deus para estabelecer as próprias leis. Infelizmente, hoje, nós temos visto muito mais cristãos autônomos do que teonômicos. Muito mais cristãos que trabalham, regem suas vidas, regem sua família, regem até a sua igreja, pautados no que acham, naquilo que eles abraçaram para si, ainda que seja contraditório à palavra de Deus. Assim, a autonomia é uma afronta a Deus. Quando nós vemos, por exemplo, o livro de Juízes, que pode ser considerado o livro da autonomia, não que ele enfatize isso, mas que ele prova como é perniciosa essa autonomia. Sempre nós vemos a seguinte frase: não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. E nós vemos sempre horrores acontecendo no livro de Juízes. Um povo perdido, um povo totalmente confuso, cada um fazendo o que acha melhor e gerando um caos de fato na sociedade de Israel. O próprio Jeremias teve que lidar com isso. Ele diz no capítulo 7, verso 23 a 24 o seguinte: mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Então, nós vemos que o problema da autonomia, embora a palavra tenha nascido no Iluminismo, esse problema vem desde a rebeldia de Adão e Eva, quando quebraram, ignoraram a lei de Deus de não comer do fruto, e eles tornaram-se lei para si mesmos e comeram do fruto. Portanto, quando Deus ele nos alerta para que obedeçamos a sua lei, não é com o propósito de nos humilhar, no propósito de nos humilhar, mas para o nosso bem, não no sentido de humilhar para nos vermos retraídos, para nos vermos complexados, para nos vermos totalmente infelizes. Pelo contrário, o salmista sempre vai dizer que a lei do Senhor é boa e traz alegria aos ossos, traz alegria à alma, traz alegria ao coração.
O Salmo 1 vai dizer que é importante meditar na lei do Senhor dia e noite, e é bem-aventurado aquele que assim o faz. Então, a principal estratégia e a armadilha de Satanás é fazer com que o povo de Deus siga o seu próprio coração, ao contrário das leis reveladas na Bíblia. Mas a Escritura deve ser a única regra de fé e prática em tudo, seja de forma individual, seja na questão familiar, seja na questão de igreja, seja nos negócios em que fazemos e seja até na Constituição e nas leis do Estado. Não adianta nós fazermos uma bancada evangélica como nós temos hoje no Brasil, sendo que essa bancada evangélica lute apenas com pecados extremos. Não entenda que as bases, os fundamentos precisam ser revisados segundo a palavra de Deus. Não a fim, assim como muitos fazem com arte, não a fim de ganhar pessoas para Cristo, mas a fim de que Cristo seja glorificado por meio da política também. Assim como nós não temos o controle de quem serão os nossos pais, de onde nascemos e de quando, em que período da história nós nascemos, também não temos a possibilidade de definir se nós aceitaremos e agiremos conforme a lei de Deus, respeitaremos a lei de Deus ou não. É lógico que não são todos que fazem, não correspondem conforme a lei de Deus, mas estes não estarão impunes. Eles não passarão impunes do castigo eterno porque eles corromperam aquilo que Deus havia deixado como norma. Se nós vemos a história de Israel, há um claro exemplo para nós deixado de como não devemos agir, porque Israel sempre foi contra os princípios de Deus, sempre caiu em idolatria. Idolatria é quando nós achamos que sabemos mais que Deus, nós achamos que sabemos mais das nossas necessidades, daquilo que precisamos do que o próprio Deus. Isso é mentira. E aí entra a questão da lei natural. Conforme esse iluminismo, conforme essa ideia de uma globalização, de uma união entre todos, num foco mais antropocêntrico e não mais teocêntrico, surgiu a questão da lei natural, que basicamente substitui as escrituras nivelando por baixo conforme a consciência individual de cada um. Então, basicamente, a lei natural é como nós conseguimos ver no nosso cotidiano os exemplos claros, como eu não bebo, eu não agrido minha mulher, eu não traio minha mulher, eu não espanco os meus filhos, eu não roubo, eu não mato ninguém, eu sou uma boa pessoa. Esse conceito de boa pessoa é a lei natural, é você nivelar por baixo a moral, não tendo a noção de que há um Deus santo, que exige a perfeição. E então, há um anestesiamento da consciência, porque agir apenas conforme a nossa consciência não é saudável, porque a nossa consciência é caída, ela sofreu, ela foi tocada pelo pecado. Por isso, a nossa consciência deve estar sempre em sincronia e sendo tutorizada pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus precisa ser inculcada nos nossos filhos, na próxima geração, porque a consciência deve ser submetida à palavra de Deus. A respeito disso, Cornélios Vantil, o famoso apologeta, diz o seguinte: essa doutrina da depravação total do homem deixa claro que a consciência moral do homem, como ele é hoje, não pode ser a fonte de informação sobre o que é o bem ideal ou sobre qual é o padrão do bem.
É nesse ponto, particularmente, que o cristão precisa manter sem qualquer apologia e sem qualquer concessão, que é à luz da Escritura e da Escritura somente, que todas as questões morais devem ser respondidas. A Escritura, como uma revelação externa, tornou-se necessária por causa do pecado do homem. Nenhum ser vivo pode sequer apresentar o problema moral como deveria, ou fazer as perguntas morais como deveria, a menos que o faça à luz da Escritura. O homem não pode de si mesmo encarar verdadeiramente o problema moral, muito menos respondê-lo. A Bíblia, como nós falamos a respeito da glória peculiar na matéria de bibliologia, introdução à Bíblia, ela vai trazer verdades que não são corriqueiras nas demais religiões. Ela vai apontar a desgraça do homem, a necessidade do homem de Deus e a falta de autonomia, a falta de possibilidade do homem em se autogovernar. Deus nos dá a sua lei a fim de que não pereçamos, porque o salário orgânico, o salário natural como consequência do pecado é a morte. Quando nós vemos, por exemplo, uma inversão no iluminismo entre aquilo que a lei de Deus dizia, que era pautada em deveres, agora os direitos humanos, que é pautado em direitos, há uma inversão total que aparentemente não parece ser perniciosa, mas é muito perigosa. Por quê? Porque Deus já entendia a tendência do coração humano em buscar sempre tirar do próximo para si mesmo, a ganância, o desejo desenfreado em ter sempre mais. Por isso que Deus ele estabelece os deveres. Logicamente, como nós falamos na introdução à filosofia, um ponto positivo tem, por lógica, a sua questão negativa, e um ponto negativo suscita um ponto positivo. Então, quando nós vemos os deveres dados por Deus, é lógico que temos de forma indireta os direitos, mas Deus ele enfatiza os deveres. E quando nós vemos as declarações de direitos humanos, as constituições estatais dos estados modernos que temos hoje, herdeiros do iluminismo, herdeiros de uma falsa ideologia, de uma falsa cosmovisão, nós vemos que essas constituições, essas declarações apenas endossam a luxúria do coração, os ídolos do coração do homem, que não são poucos, que querem estabelecer o homem como o eu como o único que sai ganhando. É basicamente o jeitinho brasileiro que nós temos, mas esse jeitinho brasileiro não é apenas brasileiro, é universal. É o jeitinho dos filhos de Adão, tentar sair sempre por cima, sempre ganhando, sempre no lucro, ao contrário daquilo que a lei de Deus diz, em dar a outra face, amar o próximo como a ti mesmo, e andar a segunda légua, como Cristo assim diz. Se nós compararmos a lei de Deus com a nossa lei natural, como se dizem, pautada no achismo, na nossa consciência corrupta, nós vemos uma diferença gigantesca entre um padrão e outro. O exemplo que podemos ter é as questões de punição dos estados modernos. A palavra de Deus, principalmente nos livros mosaicos, mostram que aquele que defrauda, seja em morte, seja em furto, deve seguir a lei do olho por olho, dente por dente, que é considerado por muitos algo totalmente animalesco, primitivo. Mas pense comigo, uma pessoa, hoje a lei estatal, ou ela tende para excessos ou para reducionismo. Então, uma pessoa que rouba de forma extremada, como nós tivemos o caso de corrupção no Brasil, que está sendo ainda investigado pela Lava Jato, a maior parte desse dinheiro não voltou para o Brasil, não voltou para o Estado, porque essas pessoas pagaram com prisão.
Esse dinheiro sumiu. Mas, biblicamente, essas pessoas deveriam trabalhar até pagar sua dívida. É algo justo. Não se requer a mais, não se requer a menos. Outro caso, nós temos, por exemplo, pessoas que, morrendo de fome, roubam algo do mercado e recebem uma punição extrema. É logicamente que o roubo não é justificado em nenhum caso. Há outros meios de se conquistar o sustento, até pedindo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que ou a pessoa rouba extremamente e tem dinheiro para pagar advogados que vão reduzir a sua penalidade, então a justiça não é cumprida, não é satisfeita, ou alguns que terão um excesso de punição. Biblicamente você não vê a questão de presídios, você vê a questão de aquele que defrauda restituir proporcionalmente aquele que foi defraudado. Até a Bíblia diz a questão de 4 vezes mais. Mas pensa comigo, a nossa natureza humana, ela tende a sempre cobrar a mais do que fomos defraudados. Quando você recebe um tapa na cara, você quase mata a pessoa em retaliação. Então, olho por olho, dente por dente, quer dizer nada além do que o justo. Nada excessivo e nada a menos. Certo? Então, é loucura nós, como cristãos, concordarmos com a visão secularista de que a Bíblia não pode falar a respeito das leis, não pode legislar moral, não pode estar relacionada a questões estatais, porque a Bíblia é o ponto mais equilibrado que nós temos em toda a história humana. No Salmo 19, versos 7 a 10, o salmista diz o seguinte, eu quero encerrar essa aula com essa citação. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Eu espero que você passe a enxergar com outros olhos, se você tinha ainda uma visão limitada da lei de Deus, e que você possa entender a riqueza daquilo que temos em mãos na Bíblia Sagrada Divina. Fiquem todos com Deus. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.